Paz do Senhor, queridos. Quero falar um pouco aqui sobre a palavra de Deus, Efésios capítulo 6 e o versículo de número 10 a seguir. Alguns versos quero ler para falar um pouco aqui sobre, a Bíblia fala sobre a armadura de Deus. No demais, irmão meu, fortalecei-vos o Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir os dias maus, e havendo feito tudo, ficai firme. Estais, pois, firmes, cingido o vosso lombo com a verdade e vestido com a couraça da justiça. Esse versículo vem até o 20, mas eu vou parar aqui. Então nós estamos aqui diante da palavra de Deus, a qual ela nos mostra sobre a necessidade que nós temos de estar firmado no Senhor. E a Bíblia, ela vai nos mostrar, falando a respeito das armaduras de Deus. Então, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, depois disso, revestir de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra a astuta cilada do diabo. Aqui a Bíblia ela vai nos mostrar, nos revelar que todas as pessoas, para que serva a Cristo, ela precisa ter primeiro uma vida de renúncia, depois que ela ouve, crê e aceita. Que a vida de renúncia ela vai fazer parte daquilo que a Bíblia tanto fala, que Deus quer de nós, que é a fidelidade. Porque sem fidelidade não adianta falar que serve a Deus. Então a Bíblia está mostrando para que nós revestimos do poder de Deus, da couraça da justiça, e que é para que nós esteja fortalecido, preparado para uma luta espiritual contra as hostes da maldade nos lugares celestiais. Que significa que isso está falando a respeito dos anjos caídos, que eles trabalham para Satanás, para enganar, para iludir, para desviar a atenção dos homens de Deus. Por isso a Bíblia ela mostra que nós temos que estar revestido do poder de Deus, para que nós podemos suportarmos os dias difíceis, os dias maus, aonde isso só acontece se nós tiver revestido da armadura de Deus. Se nós não tiver revestido da armadura de Deus, nós não conseguimos suportar os dias maus. Então a Bíblia diz, postai firme, após estar firme contra a astuta cilada do diabo. Ou seja, para nós suportar os dias difíceis, suportar os dias maus, para nós não entrar pelo caminho da injustiça, para nós viver como cristão, como Deus quer, é necessário que nós sejamos revestidos das armaduras de Deus e ficamos firmes contra a cilada do diabo. O diabo não quer que o homem crê no Senhor. O diabo não quer que o homem entregue para o Senhor. O diabo não quer que o homem dobre diante do Senhor. O diabo não quer que o homem levante a mão para Deus e diz, eu creio no sacrifício de Cristo. O diabo não quer. O diabo quer que você não acredita, que você não dobra, que você não se entrega. Ele quer que você continue na vida do pecado em todos eles.
Porém, a Bíblia diz para nós ficar firme contra a astuta cilada do diabo. Depois diz, não, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espiritual da maldade nos lugares celestiais, que significa que existe centenas de milhões de anjos caídos, por isso que o mundo sofre, por isso que o mundo geme, por isso que os homens não querem Deus, porque existe tudo isso daqui contra o homem, para que o homem e a mulher não creem em Deus, não entrega para Deus, não sirva a Deus, e ele não pensa na vida eterna. Então, por isso é que a Bíblia diz para nós estar revestido, porque existe os príncipes das trevas, que são demônios, os demônios que caiu com Satã, e hoje eles trabalham contra a humanidade em todos os sentidos quando se fala a respeito de Deus. Por isso é necessário que nós temos uma vida guardada, firmada com Deus, para que nós não sejamos arrebatados pelos príncipes das trevas, que são todos os tipos de demônio que faz o homem pecar contra Deus. Então, é necessário que nós estejamos firmes, revestidos da armadura de Deus, para suportar os dias maus, para suportar, então, a tentação dos demônios que leva o homem ao fracasso. Então, a Bíblia deixa claro que existem demônios e que ele luta contra as pessoas para não crer no Evangelho, não aceitar o Evangelho e não viver o Evangelho. Então é o que a Bíblia mostra. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir os dias maus, e havendo feito tudo, ficai firme. Está vendo aqui? Depois continua a Bíblia mostrando para nós ser aqueles que podemos suportar tudo isso, os dias maus, é necessário que nós sejamos revestidos das armaduras de Deus, preparado por Deus, aos pés de Jesus, firmado na palavra e crendo que a vitória é nossa, porque Jesus já pagou. Então, é por isso que a Bíblia mostra tudo isso aqui, para que o homem e a mulher venha enquanto há tempo. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e revestida da couraça da justiça. Olha aí, então, precisa estar firme, precisa estar cingido os vossos lombos, calçados os vossos pés na preparação do Evangelho da paz, porque aqui a Bíblia diz que se nós estamos calçados nossos pés na preparação do Evangelho da paz, então nós estamos revestidos das armaduras de Deus, para que tenhamos condições de servir a Deus e de ser fiel a Ele, porque Ele é aquele que já pagou o preço por todos aqueles que há de vir, que há de crer e que há de obedecer. Estai, foi firme, cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça. Isso aqui é para os crentes que se converteu a Cristo, que se converteu ao Evangelho e que entrega literalmente para Deus sem reserva. Esses são o que é chamado de remanescente fiel. Aquilo que eu já falei, vou explicar mais uma vez. O que significa esta palavra? A palavra remanescente fiel significa aqueles que sobraram, aqueles que ficaram, aqueles que restou. No meio de muito resta, então, os remanescentes fiel, que está baseado no que eu li aqui na Bíblia para você. Essa é a condição que a Bíblia mostra para que nós estejamos estar firme
e não vacilar os vossos pés, calçar os vossos pés e cingir o vosso lombo com a verdade, certo? Que é a couraça da justiça, porque o crente verdadeiro, ele não vive nas injustiças, ele vive na justiça de Deus, e espera em Deus, e aguarda em Deus. Por isso, a Bíblia diz que toda a armadura de Deus, toda a proteção de Deus, ela esteja na nossa vida. É necessário que nós cremos e buscamos e aceitamos a palavra como ela ensina, como ela está escrita. Tá certo? É a palavra de hoje. Um abraço e até o próximo vídeo.